Filipenses capítulo número 2. Versículo número 6 até o 10, 11. Filipenses capítulo 2, do 6 ao 11. Filipenses capítulo 2, do 6 ao 11. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos falar um tema que diz assim: do Calvário até a glória, do sofrimento até a glória. Jesus é o campeão. Diga glória a Deus. Triunfou sobre tudo. E está escrito assim na palavra do Senhor, que ele, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Do Calvário para a glória. Como nós sabemos, primeiramente, o Senhor Jesus Cristo, ele padeceu aqui nesse mundo, aqui nessa terra. Padeceu de uma forma muito desumana. Fizeram com ele o que a imaginação não é capaz de perceber. Colocaram ele a todos os tipos de sofrimentos e de humilhações. Eu encontrei na Bíblia Jesus derramando sangue aqui nessa terra 5 vezes. O sofrimento dele foi tamanho, foi gigante. Mas tudo isso fazia parte de um grande plano de Deus. Mas primeiro ele teve que se submeter a tamanho sofrimento, a tamanha dor. A primeira referência que eu encontro ao derramamento de sangue foi quando ele estava no Getsemane, jardim do Getsemane, capítulo 18 de João, mais ou menos. E ali a Bíblia diz que era momentos antes da cruz, e ele, ao pensar no seu martírio, ele foi acometido de uma depressão profunda, tão profunda, que quase ninguém tem essa doença. É uma depressão profunda que fez com que saísse sangue pelos poros, o lugar onde sai suor, saiu sangue, uma doença chamada de hematidose. Tal foi o sofrimento, tal foi a angústia, tal foi a depressão profunda que Jesus Cristo passou ali. A segunda vez que ele derramou sangue foi quando começaram a chicoteá-lo. Foram muitas as chicotadas. Na realidade, uma noite antes, os soldados tinham passado a noite toda já batendo nele. No dia seguinte, quando colocaram a cruz, ele teve que caminhar por cerca de 400 metros, debaixo de chicote, como se fosse um bicho. E ainda com uma tabuleta escrito: eu sou condenado. E ali ele derramou muito sangue. A terceira vez que ele derramou sangue foi quando lhe colocaram uma coroa de espinho. Fizeram questão de ir no matagal, pegaram um arbusto que tinha os piores espinhos, os maiores espinhos, e colocaram sobre a sua cabeça, como que coroando ele, debochando: é o rei, então bota nele uma coroa de espinho. E ali aquele sangue, aqueles espinhos de 3 centímetros começaram a perfurar, e nós sabemos que a nossa cabeça, ela é muito vascularizada, ou seja, ela tem muito sangue. Qualquer coisinha na cabeça derrama muito sangue. A quarta vez que ele derramou o seu sangue foi quando o pregaram na cruz.
imensos cravos. Talvez aqueles cravos eram cravos feitos no ferreiro, pregos enormes, feitos de qualquer forma, e ali o pregaram na cruz, e ali houve também derramamento de sangue. E a quinta vez que ele derramou seu sangue foi quando ainda lá na cruz um soldado chega e enfia uma espada do lado da sua costela. Essa espada atravessa, vai até lá a pleura. A pleura é um tecido que envolve o pulmão e tem água. E ali a Bíblia diz que saiu sangue e saiu água. E ali ele está na cruz. E ele está ali para cumprir um propósito muito dolorido, muito sofrido, muito terrível. E ele está ali na cruz do Calvário para cumprir com amor tudo quanto um pai exigente queria, tudo quanto um pai zeloso queria. Porque todos os sacrifícios que foram feitos no Antigo Testamento até agora, milhões e milhões de animais, não foi suficiente para sarar a humanidade perdida. Todo o sangue derramado durante milênios, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, 15 horas, eram imolados 12 sacerdotes, imolando animais para perdoar o povo. Mas do ponto de vista divino, aqueles sacrifícios não eram satisfatórios para Deus. E olha o que diz Hebreus capítulo 7, versículo 26, que era necessário um sacerdote assim como ele, um sumo sacerdote assim como ele, puro, inocente, imaculado, separado dos homens e feito mais sublime do que os céus. Aleluia. Aleluia. Eu vim nesta noite pregar adorando. Eu falei para André, eu não sei como vai ser, mas eu quero adorar o meu Deus com a minha pregação. Você sabe o que significa sublime? Sublime é o auge da perfeição, é algo extremamente puro. E a Bíblia diz que esse sacerdote, Jesus Cristo, ele foi feito mais sublime do que os próprios céus. Deixa eu falar um negócio para você. Quando você chegar no céu, a beleza que está lá no céu não são as ruas de ouro, mar de cristal e todos aqueles aparatos de portas com pérolas e etc. A beleza, aleluia, lá do céu é você ver o Senhor da glória. A beleza do céu você vê. Aleluia. E o apóstolo Paulo diz que nós havemos de vê-lo como ele é. Se preocupa não. Nós havemos de ver o Deus Todo-Poderoso. Então foi feito o sacrifício foi feito agora por ele, um sacerdote assim, puro, inocente, imaculado, sem mancha, separado dos pecadores e mais sublime do que os céus. Glória a Deus. E ele fez isso por amor. Um amor que muitas vezes nós não conhecemos. Este amor cristão, esse amor de Cristo, chama-se altruísmo. Digam altruísmo. Altruísmo. Sabe o que significa altruísmo? É um amor que não quer nada em volta. É um amor que não faz nada em troca, por interesse. É um amor desinteressado. Ele nos ama. Ele ama o pecador. Ele amou os ladrões da cruz. Ele amou toda sorte de gente que eram desprezadas pela sociedade. Ele amou as pessoas mais pecadoras da terra. Ele perdoou Pedro. Ele fez de tudo por todo mundo sem pedir nada em troca, porque o amor de Deus é um amor altruísta. A Bíblia chega a dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo é o coração da Bíblia, mostra um amor sendo irradiado sobre pecadores que não tinha. Paulo diz, glorificando a Deus, que nós fomos salvos quando nós estávamos nos nossos pecados e nos nossos delitos. E o apóstolo Paulo diz que lembra disso e o faz corar de vergonha quando a misericórdia de Deus chegou, clareando as trevas em Jerusalém. Em Israel foi o mais alto
nível de amor chamado amor altruísta. Diga glória a Deus. Na cruz ele sofreu terrivelmente. E não tem como aqui a gente ficar falando de todo o sofrimento da cruz, porque daria 1 hora, 2 horas falando sobre isso. Eu vou lhe falar de 2 dores. As dores físicas, que foram terríveis, câimbras, dores para respirar, dores nas mãos, nos pés, chicotadas, sangue descendo, mas também as dores na alma, porque aquela mesma placa que chamam alguns de estábulo, sei lá, que ele levava nas ruas de Jerusalém dizendo que são condenados, quando chegou lá eles colocaram outro sobre a cruz. Pode ver na Bíblia que está escrito, colocaram sobre a cruz escrito assim: eu sou o rei dos judeus, e colocaram em latim, em grego e em hebraico, para que as viajantes que passassem por ali, quando olhassem para o Calvário, pudessem debochar também na sua própria língua, pudessem ler no seu próprio idioma. E um dizia para o outro assim: dou por vista aqueles camaradas passando ali no lombo dos camelos e olhando Jesus pendurado na cruz, e o título sou o rei de judeus. Um dizia para o outro: quá, 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 olha lá o rei de judeus, sangrando, perfurado, preso numa cruz. Isso é rei coisa nenhuma. Se fosse rei ele saía dali. Se fosse rei ele levantava a mão e fazia um milagre, morria todo mundo. E todos debochavam. E as dores que Jesus estava sentindo ali eram dores também na alma. E nós sabemos que quando nós somos criticados profundamente, não é fácil de aguentar essas críticas. Acho que você já passou por alguma coisa desse tipo. E ali na cruz, queridos, os dias vão passando e chega um momento que ele está para dar o seu último suspiro. E ele faz força para fazer isso, porque a posição que ele estava não dava nem para respirar mais. Ele se esforça com os pés e as mãos para ter uma expansão torácica, para poder dar seu último suspiro. E o último suspiro, ele libera a maior palavra da Bíblia. Ele diz assim: tetelestai, que significa tudo foi pago agora. Aleluia. Tudo foi pago agora. Está tudo pronto agora. A dívida foi paga neste momento. Eu quero falar para você que isso aí, esse momento aí é um momento de milhares de anos, onde milhares e milhões morreram na esperança de que o Messias viria sobre a terra. Nesse momento se cumpre, e ele diz: tetelestai, agora está tudo pago. Tudo que o pecado exigiu, tudo que a lei exigiu, tudo que o Pai exigiu, todas as coisas dos pormenores, todas as coisas eu paguei com minha própria. Eu fiz o alto sacrifício, eu me sacrifiquei, já que vocês não tiveram condições, eu vim e fiz isso por vocês. Se ele merece o seu glória, bendito seja o nome do Senhor. E nesse momento um novo mundo se abre. Um novo mundo se abre. O que era obscurecido agora se tornou claro e objetivo. Acredite, a Bíblia chega a dizer que o véu do templo se rasgou. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, como se fosse isso aqui. Daqui para ali, ninguém podia passar, somente o sumo sacerdote uma vez por ano. Quando Jesus Cristo morre, aleluia, alguém que nós sabemos que foi Deus, pega nesse tecido grosso, muito forte, e rasga ele, significando, sabe o que? A partir de agora, aleluia, no nome de Jesus, todos têm acessibilidade, todos podem chegar no céu. A partir de agora, todos que se arrependem, a partir de agora, todos que querem vir, todos aqueles, não vai mais ter mais separação, aleluia, porque todos agora podem entrar na minha glória.
E aí vem uma sucessão de exaltação para este cordeiro que foi morto. Uma sucessão de exaltações. A Bíblia, por exemplo, chega a dizer, eu não vou explicar isso muito profundo para não gerar dúvidas, mas a Bíblia chega a dizer que quando ele morreu, ele desceu para os lugares mais inferiores da terra. Ele foi até o Hades. Deixa eu explicar o Hades para você. Existem muitas explicações. Deixa eu dar a minha. O Hades era um lugar consciente. O Hades era um lugar que você tem uma ideia muito forte dele na parábola do rico e Lázaro, onde mostra Abraão, o Lázaro no seio de Abraão, ele mostra o rico no lugar de tormento. O Hades era um lugar assim. E a Bíblia diz que Jesus teve que ir lá. Jesus foi lá. No entender do apóstolo Pedro, no capítulo 3 e no capítulo 4, ele diz que ele foi lá e pregou para as pessoas da época de Noé, como se fosse dando uma segunda chance. Mas outros teólogos dizem que todos aqueles que estavam na esperança de Adão até Cristo precisavam ouvir a exaltação do Senhor. E ele vai lá, ele vai e prega para os espíritos em prisão, ele prega também para os mortos. E o que é que ele fez nesse dia, quando ele foi ao Hades? A Bíblia diz que ele pegou, aleluia, toda a estrutura. A Bíblia diz que ele pegou toda a estrutura do Hades. E a Bíblia diz assim, e ele pegou o cativeiro. Ele diz que ele pegou os cativos, diz que ele pegou o cativeiro e levou para cima. Digam glória a Deus. Ele estava dizendo agora, todos vocês que morreram na esperança de me encontrarem, mas que não me viram na terra, hoje vocês estão me vindo ressuscitado, e eu vou para a glória, e vocês vão subir comigo, vocês vão chegar comigo na glória. Eu vim anunciar que eu ressuscitei, que meu corpo não apodreceu, foi o único que morreu, e no meu bicho, porque ele tinha já um corpo glorificado para entrar nas nações celestiais. Toca no teu irmão e diz assim, dá uma glória a Deus bonita. Bendito seja o nome do Senhor. Mas espera aí, ele precisava ainda fazer alguma coisa antes de chegar na glória. Ele foi no lado ruim, e ele foi lá e tomou as chaves da morte e do inferno. Aleluia, glória a Deus. E fazendo aqui uma rápida ilustração, o inferno estava em festa, matando. Jesus morreu, está na cruz, está ensanguentado. Já pegaram o corpo dele. Quem foi? Foi Nicodemo, junto com José de Arimateia, o irmão da cidade. Está lá preso, está na sepultura. Beleza, o inferno estava comemorando. O inferno estava em festa. O inferno estava jubilante. Quando de repente esta cena é quebrada. Digam glória a Deus. O demônio que fazia parte da portaria do inferno, ele vê uma luz, ele fica assustado, ele vai entrando lá para dentro do inferno e diz para Satanás: ei chefe, vem uma luz chegando aí. O Satanás diz assim: luz? Aqui não tem luz, aqui é um lugar de treva. Mas lá vem, quando olha, lá vem ele, ainda com as mãos perfuradas, lá vem ele adentrando, aleluia, porta dentro do inferno, as paredes sendo sacudidas pelo seu poder, e ele chega diante do diabo, que se prostra diante dele, e ele diz: dá cá agora a chave da morte e do inferno, aleluia. E a Bíblia diz que naquele momento todo o poder lhe foi dado. Vai glorificando a Deus aí, vai glorificando a Deus aí. Glória! Todo o poder foi dado, a chave da morte e do inferno. E agora ele tem o domínio da situação. Fale para seu irmão: se você está sendo humilhado, ele vai te exaltar. Porque diz a Bíblia que nós ressuscitamos juntamente com ele. Diz a Bíblia que nós nos assentamos nas regiões celestiais juntamente com ele. Bendito seja o nome do Senhor.
E essa chave é símbolo de autoridade. Chave, ela serve para destravar. E agora tudo está em suas mãos. E ele diz no final do livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, está escrito assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Aleluia, glória a Deus. Para pensar na palavra todo. Todo significa o que para você? Tudo. Se todo poder foi dado a ele, não sobrou para ninguém. Diga glória. Aí tem muita gente dizendo assim: mas o diabo tem poder. O diabo não tem poder. O diabo tem força. Mas o poder e a glória do nosso Cristo. Todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Ele manda no céu, ele manda na terra. E em outros versículos diz que até debaixo da terra foi lá que ele foi. Efésios 4 diz que ele foi aos lugares mais inferiores da terra. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele é o rei, ele é o poderoso, ele é o Senhor. Glória a Deus. Se você tem mão, vamos aplaudir. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27 diz assim: porque todas as coisas lhe sujeitou debaixo dos seus pés. Tudo lhe foi sujeito. Todas as coisas. Começa aqui uma sequência de exaltação. Começa uma sequência de exaltação. O mundo de Deus está acontecendo na terra. O mundo novo de Deus chegando no planeta Terra. O mundo novo do Senhor chegando sobre as nações, sobre a raça humana perdida, pecadora, que não sabe para onde vai. Olha só, outra coisa linda aqui que eu estou falando, do Calvário até a glória. Olha outro momento interessante que aconteceu aqui, além desses que eu já falei. Colossenses 2,15: e despojando os principados e potestades, expôs publicamente. Despojando. O que é despojar? Tirar a roupa. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. Antigamente, quando um exército vencia outro, o exército vencedor obrigava seus inimigos a tirarem a roupa. E os camaradas ficavam peladão, como sinal de humilhação. A sua nudez, a sua vergonha era exposta para a sociedade ver. Baixavam a cabeça, eram presos, e eles ainda entravam na cidade e tomavam os bens, que a Bíblia chama de despojo. Tomavam em todos os despojos, além da prisão, perdia tudo. A Bíblia está dizendo aqui, aleluia, que quando Jesus triunfou, aleluia, na sua ressurreição, ele despojou os principados e a potestade. Ele botou todos nus, toda a vergonha do diabo. É por isso que o diabo não gosta dele, porque ele foi obrigado a tirar a roupa. Dá glória a Deus nessa hora. Eita, Deus tremendo. Somente Deus tem o poder de fazer coisas grandiosas e poderosas. E eu gostaria que nesta noite você soubesse do que está em Romanos 16, 20. Ali está escrito que em breve o nosso Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Com glória a Deus. Em breve isso vai acontecer na vida dele, no arrebatamento dele. A igreja, quando for arrebatada, Satanás também estará debaixo dos nossos pés. E aí, no momento mais adiante, Jesus está chegando no céu agora. O campeão de Deus, o
O campeão de Deus está chegando agora na glória. Aquele cordeirinho que foi morto, coitadinho, foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca, não é? O capítulo 53 de Isaías mostra ali um ser tão frágil. Mas Deus, o Deus vivo que nós conhecemos, aleluia, Ele exaltou o seu filho. E eu vejo essa exaltação, essa chegada dele no Salmo 24 que nós lemos hoje no início do culto. Quando ele vai chegando no céu, uma classe de anjos dizem assim, milícias de anjos dizem assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Um outro grupo de anjos diz assim: quem é este Rei da Glória? E ele responde: o Senhor forte e poderoso. Pode abrir as portas, aleluia, que ele está chegando, o Rei da Glória. E ele diz novamente: levantai as portas das vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória, e entrará a entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E eles perguntam novamente, outros anjos perguntam: mas quem é este Rei da Glória? E ele responde: é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vai dando glória a ele. O Senhor dos Exércitos, o general invencível, aquele que botou todo mundo desnudo, aquele que envergonhou o inferno. É por isso que Paulo enche com maldiar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, quando ele começa a dizer: mas graças a Deus que nos deu a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Onde está o inferno? A tua vitória. Onde está o pecado? O teu aguilhão? Pois vencida foi a morte pela vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu proclamo vida ressuscitada nesta noite. Eu proclamo vitória neste lugar. A vitória de Deus é a minha vitória. A vitória de Cristo é a vitória da igreja. A vitória da igreja é a vitória dele. Vamos fazer barulho? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Pergunte para a igreja: quem é esse Rei da Glória? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória. Hebreus capítulo 1, versículo 3. E havendo feito a purificação dos nossos pecados, olha que versículo lindo. E havendo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus. Aleluia. Majestade é reinado, é domínio que não tem fim, é domínio eterno. Depois feito tudo, assentou-se à destra da majestade do Pai do céu. Filipenses capítulo 2. Nós acabamos de ler nesta noite. A Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, ele não usou desse direito, nem de um engano, para ser igual a Deus. Mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas no versículo 8 diz que Deus o exaltou soberanamente. Ninguém tem essa exaltação. Você pode ser exaltado na sua família, você pode ser exaltado no seu bairro, você pode ser exaltado até no seu país. Mas soberanamente, só Deus fez. E deu um nome que é sobre todo nome. Glória! O nome de Jesus está sobre todo nome. Ah, pastor, hoje só se falam em Elon Musk. Elon Musk é fichinha. Coitado de você, Elon Musk, se você estiver vendo esse vídeo.
Aleluia. O nome de Jesus foi colocado acima de todo. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre, digam todo joelho, mais forte, todo joelho, para que o nome de Jesus se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus, aleluia. Aonde tiver joelho, Aleluia. no céu tem joelho? Tem. Os 24 anciões jogam a sua coroa diante dele e dizem: na terra, mais de quase 8 bilhões de pessoas, todos dizem santo. Glória a Deus, aleluia. Debaixo da terra, região dos mortos, a Bíblia está dizendo, então tem joelho lá, vai se dobrar também, para glorificar o único, para glorificar o Senhor dos senhores, para glorificar o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro, creia nesta palavra. Ele apareceu como único, ele é único, será único, e a glória dele não divide para ninguém. Se dobre todos os joelhos que estão no céu. Aleluia, Deus. Não somente isso, e toda língua confesse Glória a Deus, aleluia. que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ah, pastor, tem muita gente que não confessa ainda, mas vai confessar. Glória a Deus, aleluia. Ah, pastor, tem muita gente que não confessa, mas vai confessar. Vai confessar, sabe por quê? Porque só existe um Senhor, não há outro. Aleluia. Se você estudar teologia, você vai ver que sempre Deus foi único. E quando Israel pecava, praticando a idolatria, Deus castigava eles, porque eles estavam sendo, além de tudo, os idiotas. Porque Deus só existe um. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, Senhor, glória, glória. Do Calvário, a glória só deu Ele. Glória a Deus. E no céu não há outro. Aleluia, porque os três são Deus. Quando você chegar no céu, não vai procurar por Jesus e nem pelo Espírito Santo, porque você vai se deparar com o único Deus verdadeiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do nome do Senhor, eu quero nesta hora que você feche os seus olhos, você que está aqui nesta noite.